Olá, sejam bem-vindos ao programa M. Vamos começar essa semana falando de um assunto super presente no nosso dia a dia. Ansiedade e estresse. Quem é que não passa por isso de vez em quando? Ou de vez em sempre, né? Eu convidei o psicoterapeuta Fabiano Góes para bater um papinho aqui com a gente sobre o assunto. E veja também as dicas para os pais e mães na hora de comprar seu carro. Transportar seus filhos com segurança é fundamental. Fique com a gente e acompanhe, o programa M está entrando no ar. Boa tarde, eu sou Paula Veloso e o nosso programa M já está no ar. Bom, hoje é segunda-feira e eu tenho certeza que muita gente que está aí em casa começou o dia de hoje ontem, né? Sabe aquela sensação de domingo, quando você deixa de aproveitar o seu fim de semana e começa a se preocupar com a segunda e tudo que vem pela frente? Quando você começa a fazer listas intermináveis de tarefas que de jeito nenhum você pode esquecer? Quando você começa a sofrer por antecedência, por conta das coisas que podem ou não sair do jeito que você espera? Pois é, viver ansioso e estressado já faz parte do dia a dia de muita gente. Por que isso acontece? E como melhorar? Porque afinal de contas, ninguém quer viver com o peito apertado, né, minha gente? Quem dá as dicas pra gente hoje é o psicoterapeuta Fabiano Góes, que eu tenho o prazer de receber aqui no programa. Seja bem-vindo ao programa M, Fabiano. Muito obrigado. Vamos conversar um pouquinho sobre a ansiedade, né? Por que isso acontece com a gente? Eu não sei se tu tens isso ou se tu já deve ter visto muitas vezes. Gente com sensação de domingo, né? Quando vai chegando a segunda-feira, a gente vai começando a ficar apavorado. Meu Deus, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo outro. Exatamente. Já viste um filme antigo chamado A Sociedade dos Poetas Mortos? Já, muito. Aí tem uma... Primeira vez que eu ouvi falar nesse texto, que é de um poeta antigo chamado Horácio, foi neste filme. E a tônica era o seguinte: aproveite o dia, aprenda a aproveitar o dia. Day, né? Exatamente. Que é uma coisa que ficou bastante esquecida. As pessoas, elas não conseguem se concentrar no presente. Para além disso que tu falaste, que é a preocupação com o futuro, também existe o fato do passado, sempre na memória das pessoas, o que foi que deu errado, eu vou avaliar o passado, para tendo o passado em vista, a culpa, o rancor, aquelas coisas dos quais não se consegue libertar ou deixar passar, né? Pessoas que ficam assim horas antes de dormir pensando no que analisando todos os detalhes, tudo. Exatamente. Eu encontrei com a Paula, eu falei isso, falei aquilo. Será que eu fui mal educada com ela? Exatamente. Será que eu passei por isso? Gente, eu não queria ter passado a impressão. Exatamente. O encontro simples se torna fonte de angústia. Isso é muito comum. É uma tensão tão grande. Aliás, até para definir o nosso papo, assim, existe uma diferença entre ansiedade e estresse. Todas as duas coisas têm como base a tensão. Sim. Só que a ansiedade, tensão voltada para o futuro, e estresse, a tensão presente. Entendi. As coisas pequenas do dia a dia se tornam muito grandes, Mas muito uma coisa pesadas. acaba causando a outra? Tipo, a ansiedade acaba deixando a gente estressado? Não, não necessariamente. Né? As coisas estão envolvidas, Sim. uma com a outra. Não é que a ansiedade gere estresse ou que o estresse gere a ansiedade. São zonas distintas. Apenas a grande distinção é justamente esta. É difícil fazer aquilo que nós chamamos de diagnóstico diferencial. Se o pensamento do sujeito está sempre voltado para o futuro, ele é ansioso. O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer as estratégias? Se o pensamento do sujeito, a concentração toda, é para o presente, mas de uma maneira que gere muita tensão, ele é estressado. Agora, vamos definir um pouquinho assim, por exemplo, a ansiedade. É aquela que é normal, aquele friozinho na barriga antes de você fazer alguma coisa que você está a fim de fazer, ou sei lá, um encontro, ou a primeira vez no trabalho. E aquela ansiedade que acaba criando um monstro que te torna uma pilha de nervos à beira de um ataque de pânico. Sim. O que é normal aí? É normal que o sujeito esteja ansioso em algumas circunstâncias. Por exemplo, vir aqui, te enfrentar, conversar contigo antes de chegar, gera uma ansiedade, né? E em muitas outras ocasiões, a pessoa vai casar, por exemplo, aí tem aquelas crises provisórias de ansiedade pré-casamento.
O sujeito tem um encontro amoroso, por exemplo, um encontro romântico, vai falar com alguém, aí fica ansioso antes daquilo. Então, é normal que certas circunstâncias provoquem ansiedade. Agora, tem aquela pessoa que o tempo todo está ansiosa. E que quando não está ansiosa, praticamente sente falta daquela sensação. Exatamente. Tem pessoas que precisam da sensação de ansiedade para viver e para produzir. Entendi. Nesse caso, ela já se tornou crônica, aí já é doentia. Aí tem que procurar tratar, tem que fazer alguma coisa para dar uma olhada. Para que não evolua. Para que não evolua. Agora, sim, a ansiedade, ela de uma certa forma, mesmo essa do friozinho na barriga, de uma certa forma, às vezes ela traz vamos dizer assim, um pouquinho de desconforto para a nossa vida. Por exemplo, muita gente fica ansiosa e acaba descontando na comida, acaba comprando demais, acaba desenvolvendo uma outra coisa aí que é a compulsão. Né, por alguma coisa. E isso tem como a gente evitar? Quando é o momento certo que a gente deve perceber, nossa, eu estou fazendo besteira? Do ponto de vista do comportamento humano, tudo deve ser cortado já do início. Tudo que vai provocar um mal, quanto mais cedo for tratado, melhor. Né? Então, assim, tem quadros de qualquer patologia mental, comportamental, que evoluíram tanto que se tornam quase irreversíveis. Sim. Né? A pessoa, por exemplo, tem uma depressão, que ela deixou evoluir, chega no fundo do poço, e mesmo com tratamento, a depressão não cede, se tornou resistente a qualquer espécie de tratamento. E isso em todas as áreas do comportamento humano. Se a pessoa acredita, percebeu, notou, aqueles que convivem com ela começam a falar, olha, tem alguma coisa errada, Paula, tu estás ansiosa, não está normal, tu estás irritada demais, está se tornando talvez até violenta, nas palavras, áspera, superficial, desatenta. Se a pessoa nota que há uma normalidade em seu comportamento, quanto mais cedo ela tratar, melhor vai ser o resultado do seu tratamento. Agora, como é que a gente trata isso? Você tem que procurar uma ajuda profissional ou Sim. A gente sozinha já pode começar a dar meio que uma vigiada, uma controlada? O melhor sempre é fazer um acompanhamento profissional. Agora, é lógico que há formas. Né? Por exemplo, se a pessoa se livra daquelas coisas que causam estresse ou ansiedade nela, pode ser tudo, Paula. Pode ser um casamento. Se a pessoa se livra desse casamento, ela já pode ter um salto da qualidade de vida, pode ser o trabalho, o sujeito tem 5, 6 trabalhos, basta se livrar de 2, por exemplo, e mantém mais ou menos o padrão de vida. Né? E tudo ele tem que repensar, né? Exatamente. Né? Então, a primeira coisa, se livrar daquelas coisas que geram ansiedade. Aí depois dá uma guinada na sua rotina. Pode ser que não sobre tempo para exercícios, né? Para coisas gostosas, um simples cinema, se a pessoa tiver filhos, um simples contato com os filhos, ir ao cinema com eles, sair, conversar um pouco mais, brincar, sentar no chão para brincar com os filhos, encontros reiterados com os amigos, essa coisa de ver amigo uma vez por mês ou 2 vezes, né, por mês, não dá certo. Né? É interessante criar uma agenda. Tem que ser constante. Tem que ser constante. Né? O prazer faz parte da vida. As obrigações também, mas hoje é um foco muito grande nas obrigações. O prazer foi colocado de lado, como coisa não apenas secundária, como de último escalão. Se der tempo, vamos divertir. Se der. Se não der, o importante é eu estar com tudo em dia. Exatamente. Né? Vamos para o intervalo comercial rapidinho. Eu volto já com o Fabiano e a gente continua o nosso assunto. Não sai daí. Estamos de volta com o psicoterapeuta Fabiano Góes, falando sobre a ansiedade e o estresse. 2 males aí bem comuns aí no dia a dia de muita gente. Inclusive meu também, eu estava falando aqui no intervalo, que eu sou um pouquinho ansiosa também. A gente está falando hoje de uma realidade que, principalmente a mulher, ela tem muita preocupação com ser uma grande mãe, ser uma super profissional, ser uma boa esposa, quer dizer, muita coisa para dar conta ao mesmo tempo. Então, ela vive eternamente nesse momento, estou ansiosa e estou me sentindo culpada porque não estou conseguindo dar conta de tudo e acabo ficando estressada porque eu quero abraçar o mundo com as pernas. Exatamente. Tem pesquisas interessantes no campo do estresse, da ansiedade e da mulher, que mostram assim, como o estresse destrói a mulher. Sério? Né? Mas por que isso, gente? Por que essa bronca com a gente? Não. A mulher mudou, não é mesmo?
Se por um lado o homem anda mais inseguro por causa da nova mulher, essa mulher que lidera um programa, que lidera uma casa, né, que é executiva e tudo mais, que deixa o sujeito desconfortável, por outro lado, as melhorias também geraram situações de estresse novas, sui generis para as mulheres. Né? E, por exemplo, tem uma pesquisa interessantíssima. Olha só como o estresse e a ansiedade provoca males em todas as zonas da vida da pessoa. Revelou-se que 83% da solteirice da mulher se deve ao fato de haver ansiedade. Que isso, 83%? A mulher se torna muito menos atraente, muito menos interessante quando ela tem ansiedade. E quase todas têm. Ela pode ser linda, pode ser inteligente, ela pode ser o que for. Mas a ansiedade torna apenas mais uma. Aquela mulher segura, poderosa, menos ansiosa, que é como se não tivesse envolvimento com o sujeito, né? Como se não fincasse vínculos amorosos. Aquela mulher é muito mais interessante para o homem. Mas ela existe? Essa mulher? Eu creio ou que ela, sim. Ou ela, né? ou ela é mito? Ou ela existe, ou pelo menos há alguém que atue muito bem. Muito bem, né? Uhum. Tem gente que de alguma maneira conseguiu profissionalizar o campo amoroso, militarizar. Até uma dica, né? Se a mulher quiser se dar bem no campo amoroso, tem que militarizar a sua vida amorosa. Mas olha o que geralmente acontece. Eu vejo isso todos os dias com conhecidos, com amigos, com pacientes. Né? Teve um simples encontro com um sujeito que às vezes a expectativa nem deveria ser tão grande. Mas no outro dia, é um dia de espera da ligação. Ave Maria, e essa espera é assim, um terror na vida de qualquer mulher. Exatamente. Mas mulher é complicado, gente. A gente é assim, um poço de hormônio misturado com um poço de sentimento misturado com um poço de um monte de coisa. Então, a gente, por exemplo, a mulher tem uma tendência a analisar tudo. Às vezes até estou passando no shopping, aí vem aquele cara que eu estava afim, ele deu um oi, mas o oi foi diferente. Eu ligo para minha amiga e digo, fulaninho me deu um oi diferente. O que será que quer dizer esse oi? Quer dizer, ela passa a tarde inteira com a amiga no telefone analisando o que pode ter sido este oi. Sim. Quer dizer, isso tudo já é uma ansiedade. É uma ansiedade e o pior, assim, que acaba fazendo um desserviço. Em vez de conseguir alcançar aquilo, transformar aquele oi num sinal positivo, numa coisa que vai ajudar no crescimento erótico, afetivo, o resultado é o contrário. Né? Porque a gente nota, talvez não conscientemente, né? Mas há uma percepção da ansiedade do outro, da insegurança do outro. Isso não vem para a consciência, mas se sabe que alguma coisa está errada, que alguma coisa está incorreta. E isso é traduzido no meu comportamento em relação àquela pessoa que está ansiosa diante de mim. Então, o cara... Eu sou homem, né? Um caso hipotético. E, sei lá, encontrei contigo, saímos, de repente eu recebo 10 ligações tuas, que logo vêm seguidas de cobranças, ligações pesadas. Poxa, tu não me ligou de volta, como assim? Coisa interessantíssima, assim, ligou 3 vezes, na quarta, diz, olha, te liguei 3 vezes e tu não atendeste. Isso é horrível, né? E isso também faz parte, fora a questão romântica, isso hoje em dia está meio que, eu culpo as tecnologias, mas hoje em dia isso está meio que presente na nossa vida, tipo, por exemplo, eu mando um e-mail para a pessoa, daqui 5 minutos eu mando uma mensagem para ela, tu não recebeu meu e-mail, não? As pessoas não esperam mais nada, tudo é muito urgente. Isso. Tudo é muito agora. Eu acho que isso acaba contribuindo ou não? É impressão. Demais. Né? Há vantagens e desvantagens em tudo. Na tecnologia é isso, nós somos incapazes hoje de esperar. O e-mail que a pessoa não deu resposta. Hoje é interessantíssimo o WhatsApp, né? A gente sabe se a pessoa leu ou não. Gente, aquilo é uma loucura, esse WhatsApp. Isso, eu vejo, ele já leu. Por que não respondeu? Por que não respondeu? A pessoa pode estar fazendo 1 milhão de coisas. Aí a gente fica pensando, tá pensando que eu sou desocupada, que eu tenho que ficar esperando ele responder? Ou seja, e ele também é desocupado, ele não tem outras coisas para fazer de responder? E a gente acaba castrando certos direitos da outra pessoa. Por exemplo, o direito de ler e não responder naquele momento. Às vezes alguém está deitado, ouve o som do celular, vê que tem uma mensagem ali, vai ver se a mensagem é importante, se aquela mensagem pode esperar, a pessoa lê, julga que pode responder depois e responde depois.
Mas como a tecnologia já permite que quem enviou a mensagem saiba se a pessoa leu ou não, já gera uma situação desconfortável. São os tropeços tecnológicos, há em tudo um lado desvantajoso. Então assim, já deu pra gente perceber que a ansiedade, ela traz um pouquinho de... Traz um pouquinho não, traz um muito. Traz muitas dificuldades aí pra nossa, sei lá, capacidade de organização. Isso. Sei lá, percepção do tempo. Muita. Muita, em relação né? à percepção do tempo, a dificuldade é grande. Deixa eu só dizer quais são o rol das dificuldades. Por né? favor. As chamadas dificuldades relacionais. Então, o ansioso ele se torna insuportável. Não é chatinho, não. Ele é insuportável. E a coisa começa a crescer. Por exemplo, ele é irritável, depois ele se torna irascível, ele pode ser até violento. Né? Os relacionamentos desabam, casamentos são destruídos, namoros também e amizades. Aí vem as dificuldades profissionais. O ansioso, o desempenho dele não é bom. Seja porque ele perde as suas habilidades profissionais, ou seja porque ele não as perde, mas gera uma tensão tão grande com aqueles que convivem com ele, que geralmente assim, na minha rede de trabalho eu estou trocando pessoas, coisas estão acontecendo, todo mundo tem ódio de mim. Né? Eu sou um chefe, eu sou um companheiro, mas todo mundo me odeia. Até se relacionam comigo profissionalmente porque é necessário, mas não gostam. Né? Aí vem as dificuldades psíquicas, concentração, pensamento obsessivo, sentimentos de angústia, desconfortos emocionais tremendos, né? Que podem virar transtornos. Existe o transtorno de ansiedade, a pessoa tem crises de pânico, tem visões, alucinações, é horrível. Sério? Isso Sério. tudo? Isso tudo. E vem aquilo que nós chamamos de dificuldades somáticas. Então, geralmente, por exemplo, uma gastrite tem um fundo de ansiedade, né? Embaçamentos na visão, coisas simples como sequidão na boca, dores de dente ou dores na cabeça, enxaquecas nervosas, problemas cardíacos. Não é incomum, por exemplo, alguém ir a um cardiologista porque diagnosticou uma hipertensão e o cardiologista perceber que aquilo tem um fundo, né, foi causado por ansiedade. E o sujeito sair do consultório com a prescrição de que ele deve beber uma cerveja, né? Relaxar um pouco. Essa é a melhor prescrição do mundo, né? É muito comum, é muito comum. Pois é. As insônias. As insônias, enfim. Muitos dos outros males que a gente acaba tendo também na vida moderna, né? O rol é imenso, o rol é imenso. Nossa, a gente vai desfiar um rosário aqui de confusão pra gente falar. Eu vou fazer o seguinte, como o papo tá bom, eu vou passar essa matéria que eu ia passar hoje, eu vou passar pra vocês depois, amanhã, pode ser? A gente vai só pro intervalo comercial rapidinho e eu volto, continuo nossa conversa aqui com o Fabiano, que tá muito boa, eu acho que a gente tem muito que aprender hoje aqui. Estamos de volta aqui no programa M hoje, aqui com o Fabiano Góes. A gente está falando sobre ansiedade, sobre estresse e sobre aquelas confusões todinhas que a gente passa aí no dia a dia. A gente estava falando no bloco anterior sobre... Você estava falando daquela pessoa que se torna um pouquinho chata no trabalho, porque é ansiosa demais, não consegue render e acaba, né, metendo os pés pelas mãos sendo tão ansiosa. Vamos dizer assim, aquela pessoa que, tipo... Tudo que ela faz, ela quer mostrar que ela fez. Tudo, sabe? Aquela pessoa que tem aquela ansiedade de mostrar que tá rendendo, que está mostrando serviço. Isso também é um tipo de ansiedade, certo? É um tipo de ansiedade. Como que a gente lida com essas pessoas? Quem está perto? Não só no trabalho, mas em casa. Você está vendo seu marido, seu irmão, seus amigos. Como é que a gente lida com essas pessoas? Como é que a gente faz com que elas vejam que tem alguma coisa aí que não está legal? Tá, só uma coisinha antes. Tu disseste que eu falei que a pessoa se torna um pouquinho chata, né? Se torna. Na verdade, eu disse que a pessoa se torna insuportável. Insuportável. Gente, eu estou querendo ser simpática, um pouquinho chata. Mas é porque é tão sério. E é necessário que quem sofre disso se conscientize de que ela está insuportável. Né? Talvez haja necessidade dos outros suportarem. Mas se pudesse decidir, né, se a pessoa tivesse a condição, se afastaria. Sim. Né? Agora, qual o problema? Assim, aí tu me perguntas, como ajudar... Como lidar, né, com essas questões? Aí vem outra questão. Essa questão aí de quem quer muito apresentar o que faz, isso tem como
digamos assim, patologia de fundo, a insegurança. Fala-se muito, por exemplo, da autoafirmação no campo sexual, né? Só que não é apenas no campo sexual que existe a autoafirmação. A autoafirmação está em todos os campos. Então, a autoafirmação religiosa, a minha espiritualidade é maior do que a tua. A autoafirmação em todos os sentidos. Eu sou muito mais simpático do que a Paula é, né? É uma autoafirmação. E a autoafirmação profissional, que tem como fundo a insegurança. Essa pessoa ela é insegura. Quem quer muito mostrar o que faz, não é porque é necessário, é porque ela é insegura. O grande problema é, no campo da saúde, tudo parte da consciência, da admissão da pessoa. Em qualquer esfera da saúde. Eu sou hipertenso. Enquanto eu não me conscientizar de que eu sou hipertenso, que eu preciso fazer uma dieta diferenciada, que eu preciso comer menos, que eu preciso mudar meu estilo de vida, eu não vou me curar, a coisa vai apenas piorar. A mesma coisa no que diz respeito à insegurança e à ansiedade. Enquanto eu não me assumir, enquanto ansioso, enquanto inseguro, não adianta as pessoas falarem comigo, até rejeito. Entendi. Né? Eu até me irrito com elas. Fica até zangado, né? Gente, de onde que ela tirou essa ideia? É terrível porque que negação. Parte da pessoa, né? Tu não pode dizer assim, eu não posso dizer para ti, Paula, muda, faz outra coisa, né? Quer dizer, eu até posso dizer isso para ti, na verdade eu posso, e as pessoas costumam fazer, só que não tem resultado, porque... Entendi. Né? Então, tem alguma maneira, o que a gente pode fazer para controlar a nossa ansiedade? O primeiro passo seria, então, admitir. Admitir, o primeiro passo. Tá. Né? O segundo passo, se a pessoa fizer uma reflexão melhor, ela vai perceber que todas as derrotas e os fracassos da vida dela estão correlacionados à ansiedade. Por exemplo, eu não passei ainda num concurso. Por que ansiedade? Né? Não passei numa prova, um bloqueio nervoso, ansiedade. Um relacionamento acabou, porque geralmente é ansiedade. Então a pessoa percebe, ajuda ela a perceber, quando ela faz uma análise, e ela consegue entender que a ansiedade teve um papel muito importante em todos os fracassos que ela obteve. Aí ela pode mudar de vida. Seria ideal que ela procurasse um tratamento, uma psicoterapia, para mudar, né? Que ela não tentasse coisas como, por exemplo, eu vou tomar agora um ansiolítico. Pois é, vou tomar um chazinho para melhorar. Tomar um chazinho. Procurasse um tratamento sério. E o rol é imenso. Se o sujeito não quiser fazer as terapias convencionais, há outras alternativas. Né? Eu posso fazer acupuntura, eu posso fazer pilates, eu posso fazer tudo que imaginares aí. Tem muita coisa à disposição. Né? Agora, o importante é essa iniciativa. Agora, segundo, o que é fundamental também é a mudança no estilo de vida. Nós até já falamos sobre isso aqui, né? A pessoa identifica e ela é capaz de identificar aquilo que a faz ficar ansiosa e aquilo que pode torná-la ansiosa de uma forma letal. Então eu posso identificar que é uma pessoa, eu posso identificar que minha preocupação com meus filhos, né? A minha relação com meus filhos tá doentia, né? Eu posso identificar que é o meu trabalho. Né? Essa identificação é preponderante no tratamento. E a partir do momento que você identifica o mal, você vai lá e consegue tratar melhor. Exatamente. Identificado o mal, pode haver a cura. Fabiano, muito obrigado pela sua presença hoje no programa M. Eu espero que você venha mais vezes para a gente conversar sobre muitos assuntos aí, porque eu sei que a gente tem muito pano para manga aqui para falar. Hoje, por enquanto, a gente vai ficando por aqui. Você vai ficar com a programação da TV Guará. O programa M está encerrando e eu volto amanhã com muito mais para você. Participe da nossa campanha aí de incentivo à leitura. Continue doando os livros para a gente ajudar a montar a biblioteca na Escola Comunitária Educando na Cidade Olímpica. Um grande beijo. Tchau.